Olá, pessoal. Nós somos os cenaristas. Meu nome é Luiz Maia e hoje eu estou aqui com o Tiago Monteiro mais uma vez, né, Tiagão? Boa Mais uma tarde, vez, boa Luiz. noite, bom Boa dia tarde para a todos que estão nos todos. ouvindo. Então, Então, é sempre um prazer a gente estar aqui e os nossos acompanhantes aí, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, sabem que a gente tem um compromisso de manter um certo monitoramento sobre o desenrolar, né, da questão econômica e da questão de saúde que hoje está tão prevalente no nosso país. Então, Tiago, o nosso roteirinho aqui para essa conversa de hoje é falar um pouco sobre essa semana, né? Hoje é dia 8 de maio, a gente teve uma semana muito cheia, com decisão do Copom, o dólar atingindo novos patamares aí. E depois a gente podia falar um pouco sobre o que vai ser esse mês de maio, de que maneira que alguns locais, alguns territórios do nosso país vão tender a seguir um caminho diferente de outros. Que tal? Parece bom plano? não, tá ótimo, ótimo. Acho que é bem atual. A gente pode, a partir disso, falar um pouquinho sobre saúde econômica, financeira e, ao mesmo tempo, saúde social, né, que é o que a gente está vivendo aqui, puxando também com relação a essa questão da pandemia, que parece que a gente não quer acreditar, né? É. Tanto, acho que nas três esferas que a gente puder, se a gente puder trazer aqui, acho que vai ser bem bacana o papo, sim, sem problema nenhum. Legal. Eu tenho dois pontos que vou começar a trazer aqui para a gente pensar junto, refletir, mas depois eu vou contando com a tua ajuda, seja para me corrigir, para complementar ou até para trazer novos pontos. Eu acho que os dois pontos assim que eu estou trazendo de destaque hoje são a questão da decisão do Copom, né? O Copom reduziu em 0,75% a taxa básica de juros. Esse é um patamar daqueles, né, águas nunca antes navegadas, né? O Brasil nunca teve uma taxa de juros tão baixa e essa foi uma decisão controversa. Embora a recessão seja praticamente certa, na verdade já estamos vivendo uma recessão, embora o controle de preços esteja de alguma forma assegurado aí para um cenário de curto prazo, existe uma dúvida se seria prudente fazer essa redução de 0,75 pontos neste momento, né? A preocupação vai muito na direção de fuga de capital, de uma possível saída de recursos do Brasil. Afinal de contas, apesar de ser uma taxa historicamente baixa, né, para o país, ela ainda continua sendo um pouco mais alta do que existe mundo afora. Você quer comentar primeiro esse ponto, Tiago? A gente depois passa para o próximo, que seria a gente falar um pouco sobre decisão do Congresso a respeito do orçamento de guerra, e aí a gente segue por aí. Tranquilo. Olha, eu acho que foi uma antecipação meio infeliz do Banco Central, né? Assim, a gente tinha as projeções dos principais analistas de mercado apostavam numa redução da taxa básica de juros, só que estavam apontando algo em torno de 0,25 e 0,5% já seria muito agressivo. 0,75, colocando a taxa de juros da gente a 3%, ainda no primeiro semestre, com um dólar já flertando com patamares mais altos, né, que a gente já vinha, eu achei meio precipitado, Luiz. Até porque, como você mesmo falou, isso causa, como a gente vem vendo aí, a questão do dólar, uma fuga de capital muito grande, porque a gente teve nesta semana também um pronunciamento da Fitch, né, de uma das agências de risco, colocando o Brasil com uma perspectiva negativa, ou seja, ela leva em consideração a deterioração das contas públicas, que já vem de anos, não é de agora. A gente vai potencializar ainda mais isso, né? A gente está falando aí de 400 a 500 bilhões para este ano de contenção do coronavírus. A gente tem uma economia altamente fragilizada, até mesmo antes da pandemia, quando a gente começou o ano falando em um super crescimento de 2,3%. E pouco antes da pandemia, pouco depois do carnaval, mais ou menos, a gente já estava falando de um PIB abaixo de 2%, ou seja, mais uma variação acima de 1%, coisa que a gente viu nos últimos 3 anos. E, ao mesmo tempo, a gente não via uma inflação ela reagindo os 4,25% da taxa de juros que a gente terminou o ano passado, que também era muito baixo aos patamares do Brasil. Então, É. você baixar para 3% uma taxa de juros, onde as agências de riscos elas já colocam o Brasil com uma perspectiva negativa. A gente já não tem selo de bom pagador. A gente vai ter um crescimento econômico muito ruim agora em 2020, quiçá 2021 também, bem fragilizado. Logo, o custo-benefício do investidor internacional colocar, aportar e deixar dinheiro no Brasil, ela é muito pequeno. Então, mesmo com a gente com a taxa de juros real aí, ainda positiva, porque a inflação da gente ela é muito baixa, inclusive a gente teve uma deflação, né, no mês de abril,
O custo-benefício de você deixar dinheiro com incerteza política, incertezas econômicas, incerteza inclusive de saúde pública, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a gente ainda está flertando com a primeira onda do coronavírus aqui no Brasil. Eu acho que era muito previsível essa fuga de capital. É óbvio que a inflação ela não está sendo contaminada por esse dólar altamente valorizado frente ao real, mas a inflação ela não está sendo contaminada por conta da falta de confiança do consumidor, principalmente por conta desse reflexo que a gente vê de uma economia já fragilizada nos últimos 3 anos e, ao mesmo tempo, a falta de perspectiva de manutenção de empregos por conta do coronavírus, o impacto do coronavírus na atividade real que a gente tem. Então, Luiz, eu achei muito precipitado. Eu vi uma defesa hoje do pessoal do Banco Central que, por conta da deflação de abril, essa taxa de juros a 3% foi perfeita, porque a gente, teoricamente, iria reestimular a economia e a gente teria uma reinflação, não um processo de inflação, mas de reinflação, visto que a gente teve uma deflação. Mas a redução dos juros ela não está chegando na ponta, né? Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Logo, o processo reinflacionário que o Banco Central está querendo trazer, ela não está diretamente relacionado com a redução da taxa de juros, mas sim com o acesso ao crédito mais barato, coisa que não está chegando na ponta. E, mesmo com esse acesso ao crédito mais barato, a gente não tem a confiança de consumir, né? Acho que não sei se você viu, se o pessoal que está acompanhando a gente também chegou a ver, mas recentemente, entre ontem e anteontem, saiu uma reportagem dizendo que basicamente 75% dos brasileiros não estão a fim de fazer gastos mais robustos nos próximos 3 meses. Ou seja, não vai ter um gasto mais robusto simplesmente com acesso ao crédito. O medo, a falta de confiança e a falta de previsibilidade trazem justamente esse arrefecimento que a gente tem com relação a esse processo de coronavírus, viu, Luiz? Tá certo. Deixa eu pegar 2 pontinhas aí que você levantou e que eu acho que seria importante a gente completar. Uma em relação à deflação. Você usou o termo deflação e a gente usa mesmo quando tem um índice de preço mostrando taxa negativa, né? Ou seja, na média, os preços tiveram uma redução. É sempre importante a gente distinguir entre deflação, que é um fenômeno pontual como esse, né? Apenas uma taxa de inflação negativa, daquela grande deflação, né? Aquela situação em que o pessimismo é grande e que a gente está no caminho de uma depressão. Então, isso não é exatamente o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo só uma grande parte dos setores estão movimentando muito pouco, estão vendendo muito pouco, e na tentativa de vender algum mais, fazem promoções e tal. Então, de maneira geral, a gente tem uma média de preços em queda. E até porque, Luiz, só para complementar, a gente está passando por uma mudança de metodologia do processo de cálculo da inflação, né? O peso da alimentação, por exemplo, caiu bastante, o que a gente poderia estar falando de um processo inflacionário agora, em abril, se o peso da alimentação ele fosse mantido como a gente tinha nos últimos meses. Então, a gente está vendo uma nova metodologia, na verdade, em atuação neste exato momento. Pois é. O segundo ponto é que, assim, embora seja controversa essa redução da taxa Selic, ela tem um lado positivo, né? O lado positivo é que a taxa Selic, ela orienta, né? Ela determina a remuneração de uma grande parte dos títulos da dívida pública. Então, fazem com que a velocidade de crescimento da dívida pública seja um pouco menor. Então, algumas estimativas aí indicam que com uma redução como essa, o Banco Central poderia estar economizando, em termos de expansão da dívida pública, algo entre 40 e 80 bilhões de reais. Então, é um recurso que, enfim, de alguma forma a gente diminui o ritmo de crescimento da dívida pública, que é algo que preocupa no médio prazo. Tá, agora vamos passar rapidamente sobre a questão do Congresso e as movimentações políticas aí, do presidente visitando o STF. Eu tenho visto com alguma preocupação, sabe, Tiago, a questão desse orçamento de guerra. O orçamento de guerra, ele obviamente é uma ferramenta que é necessária. A gente vai, de alguma forma, suspender para fins de gastos no combate ao coronavírus, a gente vai suspender várias das regras, vários dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela própria Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é uma série de amarras que a execução orçamentária tem e que a gente vai colocar de lado para efeito de gastos com a pandemia e com os efeitos sobre a população. Então, em linhas gerais, todo mundo é a favor. Agora, a gente vê aqui também, muitas vezes, na hora que essa discussão chega ao Congresso, existe um certo oportunismo, né? Então, existe uma discussão de autorizar reajuste de salários,
eu considero que seja, inclusive, um tiro no pé. Essas pessoas que hoje estão defendendo que se permita reajuste de salários no setor público nas mais diversas categorias, elas vão acabar gerando para si uma oposição muito grande da opinião pública. Afinal de contas, no momento em que a economia está no caminho do colapso, muitas empresas em dificuldades, milhões de pessoas perdendo o emprego, e o servidor público ficar preocupado com reajuste salarial, eu acho que passa um sinal muito negativo, um sinal de insensibilidade e de que até uma parte das pessoas não estão dispostas a fazer alguma contribuição para essa grande situação. Mas você também prestou atenção, eu queria que você comentasse um pouquinho essa visita meio inesperada aí do presidente no STF e a repercussão política que isso teve. Olha, o Celso de Mello, ele na verdade, o próprio STF, ele não está se sentindo confortável com toda a pressão que ele está recebendo do Planalto, né? Não é de agora. A gente teve aquela questãozinha do Alexandre de Moraes com relação à indicação do Jair Bolsonaro para a Polícia Federal, a participação do Jair Bolsonaro em um ato antidemocrático pedindo AI-5, pedindo intervenção militar, dizendo que não iria mais tolerar intervenção e deveria haver o respeito constitucional do STF e dos outros poderes com relação ao Planalto. E quando você junta alguns empresários, alguns ministros e fazem uma live, ou seja, vão filmando, ou seja, um processo meio que amador / intencional para dizer que o STF é o responsável maior pelo processo de isolamento social e que não está querendo fazer com que as atividades econômicas voltem nos mais diversos segmentos aqui do nosso país, é muito estranho, né, Luiz? É uma mensagem além de desunião, de combate, né, de entrave, de intriga, de brigas entre os principais players que tomam conta do poder legislativo, executivo e judiciário aqui do nosso país. E tanto é que o risco político foi citado pela própria agência de riscos ao falar do provável rebaixamento do Brasil no médio e longo prazo, se não houver um processo de retrocesso do que está acontecendo, tanto nas contas públicas, que é a questão do orçamento de guerra que você bem detalhou, e também na questão política, porque hoje, infelizmente, todo o processo político e econômico por trás do coronavírus ficou em segundo plano. Então, a gente tem um orçamento de guerra por conta do coronavírus. A gente tem a pressão do Bolsonaro no STF por conta do coronavírus, do isolamento social. Hoje, a gente poderia estar tendo isolamento social, reabertura de alguns players, como está acontecendo no Eixo Sul, com jogadores de futebol voltando a treinar, enquanto que aqui no Nordeste a gente tem uma possibilidade de um lockdown mais agressivo, como está acontecendo em alguns estados mais acima da gente. Então, assim, nós somos um país totalmente heterogêneo em posicionamento, em geografia, em cultura, em contágio, em retomada de crescimento. E tudo que a gente não precisa, na verdade, são intrigas e algumas coisas que venham trazer mais cisma político e mais risco político para o nosso país. Mais um tiro no pé na conta do nosso querido presidente, viu, Luiz? Pois é. E o dólar vai flertando com R$6, né? A cada dia a gente se surpreende. A gente tem comentado aqui com regularidade, mas parece que a cada semana a gente continua abismado com essa força do dólar e do ouro, né? Que são os dois ativos que sinalizam aversão a risco. As pessoas estão Exatamente. tentando fugir do risco, fugir das opções mais expostas, né? Expostas tanto aos problemas da economia quanto às questões políticas que você mencionou. Mais algum toque sobre a semana ou a gente passa para falar sobre um pouquinho de cenários e o que a gente espera para esse maio de 2020? Tiago? Olha, acho que o destaque da semana já puxa para esses três cenários que a gente quer trazer para cá, porque de ontem para hoje a gente vem quebrando recordes tanto de contágios como de óbitos, infelizmente, oriundos do coronavírus, né? O Brasil vem quebrando recordes, infelizmente. Há mais ou menos 3, 4 dias a gente passou a Alemanha em termos de óbitos. Então, nos últimos 4 a 5 dias, Luiz, a gente perdeu quase 2.000 pessoas, enquanto que a Alemanha perdeu 400 pessoas. Então, assim, a Alemanha que fez aquele processo de lockdown antes mesmo da gente começar a pensar e fazer algum tipo de manobra interna,
e antes mesmo que alguns países lá da zona do euro, do velho continente, também fizessem, como Espanha, como a própria Suécia, Itália, hoje a Alemanha já anunciou que vai voltar ao futebol, as pessoas estão começando a sair de casa, meio que receosas, porque já faz parte da cultura do alemão, né? Eles não são um povo altamente consumista como a gente o é, né? O processo econômico de lá é um pouquinho diferente da gente, mas a gente vem quebrando recorde de óbitos e de contágios, e a gente teve essa pressão do Jair Bolsonaro em liberar a economia para que, entre aspas, a tragédia não fosse somente de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas, que vai gerar um efeito colateral muito grande também de saúde pública no médio e longo prazo. Mas a gente começa a ver, Luiz, acho que uma coisa um pouco mais agressiva com relação a contágios e óbitos. As pessoas, pelo menos o meio que eu trafego, hoje estão bem mais preocupadas, pelo menos algumas pessoas, enquanto que você sai de casa, eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar, porque a minha empresa ela é considerada essencial. Então, assim, nos últimos 15 dias eu vi muito mais carro na rua, eu vi muito mais pessoas na rua, eu vi acúmulo de pessoas em estabelecimentos comerciais comuns, eu vi estabelecimentos comerciais que não são essenciais, como botecos, bares e alguns restaurantes também abertos, principalmente em periferias. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente é muito heterogêneo em termos de percepção do perigo que é o coronavírus, né, e o impacto real que isso pode trazer. E a gente, eu acho que já pode destacar os 3 cenários justamente com relação a esse tipo de percepção, né? Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes, acompanhantes aqui, uma foto que nós estamos trazendo, que, na verdade, sintetiza um pouco desses 3 cenários com os quais a gente trabalha. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma explicação geral e depois a gente vai comentando. Falou, Thiago? Tranquilo. Tá, nós temos aqui um cenário otimista, que a gente está chamando aí, apenas para tentar simplificar, seria uma espécie de uma defesa civil 2.0, um cenário intermediário em que a gente teria mais uma endemia, ou seja, o coronavírus passaria a ser uma realidade estabelecida, igual a gente tem em outras arboviroses já há muitos anos no Brasil, como a dengue, chikungunya e tal. E um cenário pessimista, em que a gente teria um impacto devastador, semelhante ao que aconteceu com a gripe espanhola. Eu acho que esses cenários, antes da gente entrar nos detalhes de cada um deles, Thiago, é bom a gente lembrar que a gente não acredita que eles sejam assim uma previsão, uma bola de cristal sobre o Brasil de uma maneira em geral. A gente acha que eles são grandes linhas possíveis de futuros, né, que podem acontecer em diferentes lugares do Brasil. Então, um país de dimensões continentais, com tanta diversidade, tanta heterogeneidade, a gente imagina que a gente pode ter caminhos muito distintos e que poderiam ser, de alguma forma, aproximados por esses cenários. Na primeira coluna à esquerda, a gente tem ali as variáveis chaves que a gente está analisando. Tá? O primeiro é o grau de engajamento das comunidades, a formação de coalizões entre o setor privado, o setor público, a população em geral, em relação a respostas a essa doença. O segundo diz respeito mais à capacidade de saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde local e sua articulação com as forças estaduais, com o cenário regional. O terceiro seria a resiliência da economia local, né? Então, a gente sabe que algumas cidades têm operações grandes, com forte vínculo internacional, que ainda conseguem manter vendas internacionais e, portanto, acabam tendo uma resiliência maior. Em outras cidades, a gente tem uma predominância de atividades informais, sem muita estrutura e, portanto, com uma capacidade menor de resistir a choques tão fortes. E, por último, aquilo que a gente está chamando de adaptabilidade evolutiva, mas que seria traduzido, em bom português, de uma espécie de qualidade das instituições, de que maneira que as instituições vão se aperfeiçoar, melhorar e raise up to the challenge, se prontificar a enfrentar esse grande desafio, ou se elas vão sucumbir. Então, o primeiro cenário, a gente colocou todos os ambientes favoráveis. A adesão da população seria muito intensa, rigorosa, e os regimes de isolamento, seja vertical, seja horizontal,
seja apenas o distanciamento, o uso das máscaras, a higiene pessoal, seria muito perfeito, né? No segundo cenário, não é tão perfeito e até é volúvel, vai e volta. E no terceiro, no cenário pessimista, o que a gente vê, principalmente em algumas regiões das grandes cidades do Brasil, com uma adesão muito baixa e uma certa dificuldade em absorver as mensagens mais básicas, né, de distanciamento. Segundo elemento, a gente tem a capacidade local, né? Então, no primeiro cenário, a gente teria uma boa articulação entre a força de saúde implantada nos municípios e a sua capacidade de interagir com as cidades vizinhas e até com o governo do estado. Então, a gente sabe muitas vezes, Tiago, que um equipamento comprado por uma cidade, ele acaba beneficiando toda a região, né? Então, Isso. a força de saúde, a capacidade de saúde, ele é um bem público e ele é muitas vezes compartilhado regionalmente. Então, é possível que a gente tenha, e é provável até que a gente tenha, em algumas regiões do Brasil, capacidades de saúde mais robustas do que em outros lugares. Então, no primeiro cenário, cenário otimista, haveria aí um atendimento regular às pessoas que vão adoecendo com a Covid-19. No segundo, a gente tem uma gestão mais frágil, no cenário intermediário, né, uma gestão mais frágil, sem capacidade de fazer teste, triagem e rastreamento, né, rastreabilidade dos casos. Então, o atendimento ficaria precário com alguns eventos de provável negativa de atendimento. E no terceiro cenário, o cenário pessimista, a gente teria realmente o colapso da força local, o adoecimento dos próprios médicos e enfermeiros, por falta de equipamentos de segurança, e aí sim, um cenário em que as negativas de atendimento se intensificariam, seriam predominantes. Tá? Na terceira variável, né, sobre a resiliência da economia local, uma economia mais sólida, mais resistente, no primeiro cenário, uma economia muito dependente de recursos emergenciais e de apoio dos governos no segundo cenário, e economias muito frágeis, que não conseguem resistir ao choque, e aí a gente tem disrupção da produção, do comércio, a inviabilidade de muitos negócios, né? Por último, a gente pode ver como que a sociedade se adaptaria, né? No caso do cenário otimista, a gente teria o fortalecimento de laços, de articulações, de alianças, né? Então, a igreja com a associação de bairros, com associações comerciais de uma região, se unem ao poder público e buscam, de maneira sistemática, a supressão do vírus, né? A supressão da doença naquele lugar, mantendo em seguida uma prontidão. No segundo cenário, um cenário intermediário, a gente teria, não, a gente teria os traumas, o sofrimento um pouco mais agudo da população e o risco de múltiplos surtos, né, da reinfecção. Então, que a gente tenha, de fato, ondas de adoecimento e de internação, o que levaria a gente a ter um horizonte mais prejudicial, seja para a economia, seja para a saúde no médio prazo. E no terceiro cenário, aquele que ninguém quer nem ouvir falar, né? Onde a gente teria, de fato, a emergência de violência, desordem, crises políticas e a exposição, o esgarçamento máximo do tecido social. Então, eu acho que esses três cenários, é bom a gente comentar, Tiago, mas fazer sempre a ressalva. Aqui a gente não está prevendo o futuro nem do Brasil e nem de um lugar específico. A gente está pensando em panoramas hipotéticos que, em linhas gerais, podem descrever aquilo que acontece numa cidade como Serra Talhada, numa cidade como Campina Grande ou até numa cidade grande como Recife. Como é que você está vendo esse ambiente, essas possibilidades que a gente elencou aqui? E o que você espera nesse sentido para o mês de maio, Tiago? Olha, Luiz, eu acho que a gente tem um processo meio que híbrido, quase uma simbiose entre cenários intermediários e cenários um pouco mais pessimistas. É óbvio que que eu me baseio na nossa realidade aqui de Recife, mais ou menos. Alguém pode dizer, não, minha cidade está altamente tranquila, assim assado, o índice de contágio é muito grande ou muito pequeno. Vai depender muito da percepção. Então, é bacana que existem três cenários, né, onde é possível que o engajamento comunitário em um seja de um jeito, o engajamento comunitário em outro seja de outro jeito. A resiliência da economia, a depender, pode ser muito mais impactada do que outras. Enfim, a gente vai ter uma heterogeneidade muito grande
dos efeitos colaterais desse isolamento social e deste não isolamento social, né? Porque existem também cidades que não estão levando isso muito a sério. Logo, as ondas de contágios, elas também vão ser heterogêneas. A gente tem um processo que é diferente no litoral do que do interior, né? Então, assim, não existe receita de bolo. O que a gente pode tentar trazer, mais ou menos, a gente hoje percebe que está desta maneira. Uhum. Então, partindo desse princípio, por exemplo, a gente hoje, como a gente já comentou, tem um processo de adesão que ele hoje está mais fragilizado do que há uns 15, 20 dias, onde a gente pode imaginar que esse processo de adesão mais fragilizado pode fazer com que a questão do acesso à saúde seja muito mais complicado nos próximos 15 dias. Hoje, você já conseguir um leito de um internamento é muito complicado, hoje. Então, se a gente disser que as projeções para os próximos 15 dias em Recife serão parecidas com o que a gente tem hoje, é muito fácil você sedimentar uma defesa de que, olha, é possível que a gente tenha um alto índice de contágio, principalmente nas periferias, porque, infelizmente, são nas periferias que as pessoas mais precisam sair para poder fazer algum tipo de dinheiro, para poder colocar algum tipo de comida dentro de casa. Não é? A gente não pode dizer fique em casa sem comida, é muito difícil, é praticamente impossível. E, ao mesmo tempo, Luiz, a gente já tem alguns leitos de hospitais com um déficit muito grande de equipamentos e de produtos e de EPIs. A gente tem médicos que estão sendo expostos rotineiramente com relação ao coronavírus, estão auxiliares de enfermagem, enfermeiros, técnicos da parte da saúde, médicos, eles também estão chegando a óbito por conta de um processo que já está em evidência, que é o não acesso a EPIs, um pouco de falta de cuidados. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de economia, como a gente começou a falar esse bate-papo da gente, a gente já tem uma economia que já estava fragilizada antes mesmo da coronavírus. Então, a gente tem que mais de 70% do nosso PIB gira em torno dos serviços. Os serviços, eles são basicamente intermediários entre o comércio e a indústria. A gente falar de transporte, falar de diversas outras coisas, ou seja, o processo de esteira da gente, ele está praticamente anulado com relação a fazer giro de capital para as empresas. E aí, quando a gente fala de empresas, 90% mais ou menos dos nossos negócios gira em torno de micro e pequenos negócios que não têm uma capacidade financeira de honrar com seus compromissos se não faturar em 17 dias, em média. Então, se a gente está falando que as pessoas não estão levando muito a sério o processo, ou seja, estão fragilizadas com relação a esse engajamento, a nossa economia está entre um processo de recessão mais agressivo e uma possibilidade de você abrandar o lockdown justamente para atenuar o efeito colateral na economia real do coronavírus, a gente vai ter um cenário mais, vamos dizer assim, meio que intermediário, puxando para o mais pessimista, e a gente poderia colocar graus de pessimismo. Então, pode ser pessimismo 1.0, pessimismo 2.0, pessimismo 3.0. Porque aqui a gente, assim, para fins didáticos, escreveu só 3 cenários, né? Mas eu acho que todo mundo que nos acompanha sabe que, na verdade, com 4 variáveis como essa aí, você poderia ter, sei lá, 12, 15, talvez, vamos dizer assim, uns 8 cenários mais prováveis, né? Exatamente. Que faria combinações dessas realidades. Então, mas eu acho que a sua mensagem é muito importante, porque, embora todo mundo olhe para esse cenário intermediário e o reconheça como maior probabilidade, você está chamando a atenção que para algumas desses aspectos a gente vai estar assim flertando com esse cenário mais pessimista, talvez em algumas regiões do Brasil mais do que em outras, né? O pessimismo 1.0. E eu até faria um comentário também para o lado otimista, sabe, Tiago? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo muito próximo de infância que é médico na rede pública de saúde lá do meu estado, de Minas Gerais, e ele me relata que nos hospitais de Minas Gerais, em geral, a gente tem ociosidade. Então, Coisa assim, boa. O adoecimento não está acontecendo na velocidade esperada, as equipes foram adaptadas, né, para ampliar a capacidade de atendimento e não está ocupando tudo, né? Que, pelo menos nessa primeira onda de infecção,
eles estão tendo um ambiente muito mais favorável do que o resto do Brasil. A gente só espera que essa realidade não seja apenas pontual, né, em uma ou outra cidade, e que mais e mais lugares do Brasil consigam tender para o lado de cá, para o lado da Isso. Defesa Civil 2.0. Quem está também flertando com a Defesa Civil 2.0 é Fernando de Noronha. É. Né? Assim, é óbvio que a gente está falando de uma ilha e o pessoal pode argumentar, não, teoricamente é mais fácil você fazer um lockdown. Realmente é. Entretanto, ela não é autossustentável. Né? Os negócios de Fernando de Noronha, eles são 100% dependentes do turismo. É. Então, você imagina que 99% do turismo brasileiro está parado, quebrado. É. Então, assim, o lockdown lá aconteceu. Pessoas, a gente está falando de uma ilha que tem mais ou menos 3.000, 3.500 pessoas lá no arquipélago que são vamos botar entre aspas, naturalizadas ou que são naturais de Fernando de Noronha. E a gente tinha mais ou menos uns 26 a 28 casos em Fernando de Noronha, seja numa ilha, onde o processo de expansão poderia ser muito grande justamente por ser uma ilha, ou seja, olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Por ser uma ilha é mais fácil você fazer o processo de fechamento, sim, mas também é mais fácil você fazer um processo de contágio, onde as pessoas só vão naquele mesmo supermercado, só vão naquela mesma padaria, só vão naquele mesmo restaurante. Então, o processo de contágio poderia ser muito maior. Mas até o hospital de campanha que foi construído lá na escola, em Fernando de Noronha, não foi sequer utilizado. Então, assim, a gente hoje tem mais ou menos, acho que 3 casos em Fernando de Noronha confirmados. E agora, a partir de domingo, a gente pode ter a reabertura para o tráfego de pessoas que são naturalizadas ou naturais, mas que estão aqui no continente, lá para Fernando de Noronha, e começar a gerar algum tipo de giro de negócios mesmo. Então, e no médio prazo, a gente pode estar falando da volta do turismo em Fernando de Noronha. Mas a volta do turismo em Fernando de Noronha vai depender muito mais do que a gente fizer no continente do que a gente pode fazer na ilha. Então, infelizmente, a gente tem boas notícias com relação de ordem de saúde pública, né, em alguns players, em algumas ilhas e oásis em Fernando de Noronha, e ilhas e oásis aqui também no continente, como é o caso aí do interior de Minas Gerais. Mas a gente precisa entender que é uma situação que ainda requer muito cuidado. Uma das coisas que eu percebi, Luiz, é que a gente se baseia muito no que está acontecendo além das nossas fronteiras. Então, a China está fazendo um processo de reabertura econômica. A Alemanha está fazendo um processo de reabertura econômica. Itália e Espanha estão fazendo processos de reabertura econômicas. Portugal também está. Estados Unidos, que vem quebrando recorde, atrás de recorde de mortes, também está começando a fazer processo de reabertura econômica. E aí a gente olha para o Brasil, olha, acho que está na hora de fazer o processo de reabertura econômica, uma vez que a gente tem menos mortes do que os Estados Unidos, uma vez que a gente tem menos mortes do que a Itália, menos mortes do que a Espanha. Então, a gente, teoricamente, está mais preparado para fazer o processo de reabertura econômica e acabar um pouquinho mais com esse isolamento. O problema é que a gente não tem uma maturidade social e a gente não tem uma maturidade econômica para fazer o processo de liberação, aumentar o número de contágios, aumentar o número de mortes e fazer realmente um lockdown depois de 15, 20 dias. O efeito colateral econômico e de saúde pública vai ser muito mais danoso do que a gente realmente se segurar nos próximos 15 dias, 20 dias. E até político, né, Tiago? Porque o nível de tensão em Brasília, não só em Brasília, mas partindo de Brasília, já é muito elevado. E com essa curva apontando para cima, a gente relaxar as medidas de distanciamento, a gente pode ter os números de mortes ocasionalmente ultrapassando os patamares de outros lugares do mundo e isso elevando ainda mais a tensão política, né? O que faz com que Exatamente. a gente sabe que no ambiente de tensão a decisão estratégica ela perde, ela se fragiliza. É preciso uma certa capacidade de cooperação, de olhar junto, de fazer convergir opiniões e perspectivas, senão a decisão estratégica perde muito. Bom, mas eu acho que nós passamos aí demos uma boa passada nos principais fatos dessa semana. Se você quiser complementar alguma coisa, senão a gente encerra. Não, tranquilo. Acho que as mensagens que vieram além das nossas fronteiras no dia de hoje, porque além disso que a gente está conversando, de reabertura econômica,
processo do coronavírus, tensões políticas, a gente ainda tinha que lidar com a megalomania do Donald Trump, colocando a culpa sempre no agente externo, sempre no inimigo externo, e querendo colocar a culpa na China com relação à confecção e propagação do vírus além das fronteiras chinesas. Então, hoje a gente viu uma sinalização do acordo comercial acontecendo, a gente viu alguns números da economia norte-americana, como desemprego, como a taxa de desemprego, né, o que eles chamam de payroll lá, sendo acima da expectativa. Então, a gente já vê, pelo menos, alguma coisa de positivo caminhando além das nossas fronteiras. Mas eles fizeram o pré, né? Eles fizeram o dever de casa, né? Mesmo com Donald Trump sendo bem atrapalhado da vida, mas eles tiveram o que fazer. A gente viu Nova York, em ano de eleição norte-americana, com valas e enterrando pessoas a céu aberto, ou seja, que é uma mensagem muito ruim politicamente para quem está no governo, mas pelo menos a gente está vendo notícias positivas vindo do exterior. Eu espero que nos próximos 15, 20 dias essas notícias comecem a vir também aqui dentro das nossas fronteiras. Eu gostaria também, mas eu estou me preparando psicologicamente para o contrário. Eu acho que a gente tem 15 dias aí muito duros. Mas, enfim, vamos aguardar, vamos seguir monitorando. Agradecer a todos que estiveram conosco e avisar que sempre, mais uma vez, estaremos aí a qualquer momento trazendo nossa reflexão e convidar todos nós, todos os colegas aí, Tiago, a participarem, conversarem com a gente, deixarem aí as suas manifestações, seja no YouTube, seja no Instagram. Na medida do possível, a gente vai começar a trazer esse feedback, trazer esses retornos que vocês nos dão e trazer para o debate. Mais uma vez, nós somos cenaristas, eu sou Luiz Maia, comigo hoje Tiago Monteiro, e esperamos estar em breve de volta com todos. Um abraço e até a próxima.